trazendo aí também algumas reflexões sobre, né, o sagrado feminino mesmo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tatiane Pepato, eu sou astróloga, também trabalho com constelação familiar e, né, fiz aí alguns outros cursos ligados, né, às terapias energéticas, uma iniciação no sagrado feminino, né, tenho todo esse respeito por essa energia feminina. E a astrologia, de uma certa maneira, pode nos auxiliar muito a entender como a gente lida com esse feminino. Até porque o feminino, ele vai muito mais além do que a gente vê por aí sendo dito, né? Para ser uma boa mulher, o que nós precisamos fazer, né? Precisamos ser jovens, mas não pode exagerar na maquiagem. Precisamos ser bonitas, mas não pode exagerar no decote. Então, existem como se fosse um manual, né? Umas regras de, você não pode se posicionar muito, porque senão você vai afrontar aí o masculino, né? Então, mas o que é de fato ser mulher, né? Como se para a gente ser mulher hoje em dia a gente tivesse que realmente fazer uma prova para ser aprovada, para ver se a gente está ali dando check em todas as listinhas que a gente vê pela internet, né? Como se posicionar, como falar, como se vestir, né? Precisa estar usando as cores certas, as roupas certas, porque senão a gente também vai passar uma seriedade demais, né? Então, pera lá, né? Calma. Antes de tudo, o feminino, ele é uma energia que nos chama muito mais para esse universo interno, né? A gente entender as nossas questões mais profundas do ser. O feminino, ele é receptivo, enquanto o masculino é ativo. Mas tanto nós, mulheres, quanto os homens, temos as duas influências na nossa vida, né? E agora trazendo para esse paralelo com, né, a astrologia, a gente tem 3 arquétipos, né, na astrologia que falam sobre esse feminino, que seria Vênus, né, a deusa que a gente associa muito ao amor, ao romance, ao afeto, às trocas, ao desejo, à beleza. Mas Vênus também é uma energia né, mais introspectiva e passiva, né? Uma energia do feminino receptiva era a palavra que eu queria falar. Por quê? Né? Porque é Marte que toma a ação. Vênus, ela atrai pela beleza, ela atrai pela diplomacia, ela atrai pela delicadeza, pela sua sensualidade. Mas não é aquela energia ativa que vai lá e toma frente, né? Só que isso não significa que nós mulheres não podemos tomar a frente. Significa que quando nós nos conectamos com essa energia feminina de Vênus, a gente vai ter como se tivesse esse magnetismo fluindo de nós, né? Vênus fala sobre valor, é como se fosse então uma forma da gente se conectar, né, cada vez mais ao nosso próprio valor, relembrar desse valor interno e também de valorizar aquilo que nós temos, né, que nós somos, tanto os nossos talentos também, mas valorizar as pessoas com as quais nos relacionamos, né, valorizar o nosso dinheiro, afinal de contas, no universo em que vivemos, né, no planeta Terra, temos muito essa associação, né, de valor ao próprio dinheiro, porque é a moeda de troca, né? Bom, como é que a gente sabe se a gente está num excesso de energia, né, venusiana, um excesso assim que cai ali para um lugar de, né, todo excesso não é muito bom, mas que cai ali para um lugar que não vai ser fluido para a nossa vida, não vai ser, né, algo positivo. Um excesso poderia ser a gente utilizar, por exemplo, a nossa beleza como uma forma de manipular pessoas, manipular realidades, situações, né? Então a gente se utiliza de um potencial nosso para fazer algo que não vai ser tão positivo assim, nem para nossas vidas, nem para a vida de outras pessoas. Outro excesso pode ser o desafio com o envelhecimento, né? Então a gente se conecta tanto à nossa aparência, é como se a nossa aparência fosse, de fato, quem nós somos, a nossa essência, e não é, né? Aí, até trazendo um olhar da astrologia, a nossa essência é o nosso sol.
quando a gente está ali muito identificada com a nossa forma física, a nossa aparência, a gente está se desconectando da nossa essência, né? Então, esse medo desse envelhecer, né, pode estar muito associado a isso, porque como se a gente fosse perder a nossa beleza, né? Desculpa, perder, né, o nosso valor, porque a nossa beleza já não está mais ali seguindo esses padrões, né? Até excessos de plástica, desses procedimentos estéticos, né, que a gente vai vendo as pessoas ficam quase desfiguradas, né? Porque coloca demais na boca, coloca na bochecha, coloca não sei onde, cílios para tudo quanto é lado. Então, é um excesso de Vênus, né? Como se estivesse ali super identificada com essa energia venusiana, mas de uma forma que vai te desconectar do prazer, né? Que vai desconectar da alegria de viver. Por quê? Porque tá associando todo esse prazer e toda essa alegria única e exclusivamente, né, a essa beleza, né? E essa beleza, infelizmente, né, ou felizmente, ela tem uma data, né? A gente não vai ser para sempre, né? Manter ali a mesma aparência, a gente não vai ter a aparência dos 20 anos para sempre, né? A gente vai envelhecendo, vai fazendo 25, 30, 35, né? Eu tô aqui quase me aproximando dos 40, e assim vai, né? A gente vai vivendo cada etapa da vida. Uma falta de Vênus poderia ser aí associado a cair numa energia mais ativa, mais yang, né, de Marte, que é a contraparte de Vênus. Então, é como se a gente ficasse ali muito competitivas, não vendo prazer na vida, né, tendo que estar ali sempre estar em movimento, fazendo algo, porque senão aquilo não acontece, né, como se dependesse única e exclusivamente de nós, né? E vai tendo também esse desafio, às vezes, de se cuidar, né? De se sentir bonita. Uma negação, né? Como se caísse daí no outro lugar, não é o excesso, é a falta, né? Então a gente vai negar aquilo, vai negar essa alegria, essa espontaneidade, né? As relações, pode ter ali sérios desafios para se abrir para viver um relacionamento, né? Quando precisa estar ali sempre tomando a frente se for se relacionar, isso é sempre do jeito, né? Dessa pessoa, né, sem se permitir também receber e trocar afetos de uma forma mais fluida, mais leve, mais, né, prazerosa ali para com quem a gente também está se relacionando. A falta também vai trazer uma falta de diplomacia, né? Então, ficar muito tratorzinho. O segundo arquétipo que eu quero falar sobre o feminino é o da Lua, né? Então, Vênus é a donzela, né? Essa energia mais dinâmica, espiritada e de conhecimento, de trocas, né? E a Lua vai falar já mais de um aspecto do feminino que realmente nos convida para esse mergulho interno, para acessar as nossas emoções, para reconhecer, né, aquilo que nos nutre, que nos preenche, que nos alimenta, né? A Lua vai ter uma relação muito forte também, né, com a nutrição, tanto a nutrição a partir de alimentos mesmo, quanto a nutrição a partir daquilo que a gente vai se alimentando, né, emocionalmente, né? A Lua também é, né, a energia aí da mãe, tanto a mãe, a maternidade, a mãe, né, no período da gestação mesmo, que está ali nutrindo, né, um feto no seu ventre. A Lua tem relação com o ventre, tem relação com o sangue, com a menstruação, com a ciclicidade, né? Então vai trazendo até esse entendimento do tempo passar também, né? Antigamente o calendário ele era lunar, né? Os povos antigos eles se guiavam pelas mudanças, né, das fases ali da Lua. Então a Lua ela vai trazendo esse entendimento de que tudo passa, né? De que tudo tem ali um período de morte e renascimento, né? Que a própria menstruação vai trazendo para a gente esse olhar também, de que a gente não é linear, né? De que a gente é cíclica. Em um momento a gente está com muita energia, né? A gente está ali ativa, se movimentando. Em outro momento a gente já fica mais buscando ali um recolhimento, né? Então entender mais sobre a Lua, né? Vai fazer com que a gente se conecte de uma forma mais fácil com a nossa menstruação, com o nosso feminino ancestral, com o nosso inconsciente, com a relação com o nosso sistema familiar, com as mulheres desse sistema, esse feminino ancestral, e até com a nossa própria mãe, né? Digamos que desafios com a energia do feminino
pode aí evidenciar muito também esse desafio com a mãe, por algum motivo, né? Às vezes foi porque foi uma mãe boa demais, né? E aí a gente quer o quê? Continuar sendo ali criança, né? Recebendo esse amor dessa mãe. E às vezes é porque a gente idealizou demais o que seria esse feminino ideal, esse arquétipo materno, e a nossa mãe não correspondeu ali à altura, né, do que a gente idealizou. E claro, né, existem casos em que realmente existiu ali algum tipo de abandono e negligência, né, e aí tem todo um trauma, né, toda uma memória que também é muito lunar, né, as nossas memórias estão relacionadas à nossa lua, né, é água, é inconsciente. Então também tem muito essa conexão com a lua. Um excesso de lua pode ser um excesso de apego ao passado, né? Um excesso de apego à família, né? Uma dificuldade de sair, né? Daquele ambiente familiar, doméstico, da esfera da mãe, né? Uma dificuldade de ir para o mundo, realizar, de construir a própria vida, né? A própria jornada, a própria história, como se ficasse ali ainda muito presa, né, a esse sistema e as dores e as alegrias desse sistema, né, mas com esse desafio de ter ali essa firmeza, né, realmente para ir, né, para a vida pode trazer muita melancolia também, né, um excesso de lua. Quem é a contraparte da lua é o sol, né, que seria essa energia paterna que leva a gente para o mundo, né, essa consciência, essa razão, né? Então até às vezes quando a gente está muito nessa melancolia, nesses desafios, o que é importante? A gente tomar sol, para que a gente seque um pouco dessas águas internas, né? E uma falta de lua, a gente pode ficar ali também um tanto quanto saturninas, né? Saturno é quem rege Capricórnio, né? A lua é quem rege Câncer, então também traz ali uma relação, né, com essa influência. E se a gente fica muito, né, saturninas, digamos, o que acontece? A gente fica muito rígida, a gente fica muito seca, a gente não tem tempo para cuidar nem de nós, nem dos outros, né? A gente nega essa força que dá a vida, né? Essa força feminina. A gente nega tudo que tem ali relação também com a família, com a casa, com lá. A gente não quer cuidar da casa de jeito nenhum, né? Fazer algum tipo de serviço doméstico é algo muito desafiante. Pode também trazer aí desafios com a alimentação, né? Pode trazer desafios com a nutrição, né? Então, às vezes falta nutrientes, né? Falta uma relação também com a abundância, com a prosperidade. Porque, pasmem, né? Mas a gente, na constelação, a gente estuda que o leite materno é como se fosse aí o dinheiro da vida. Então, quando a gente está nessa negação, né, da relação com a mãe, com essa força que vem desse feminino, a gente também acaba, de uma maneira inconsciente, é óbvio, negando o nosso próprio dinheiro. Então, às vezes, ele até vem, mas ele não vem de uma forma próspera, né? Ele vem e vai, acaba rápido, né? Ou a gente acaba tendo aquela sensação de que a gente tem que trabalhar muito, tem que fazer muito para conseguir algo. Bom, e agora, né, a última energia do feminino que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje é a de Lilith, né? Lilith é o feminino poderoso, selvagem, instintivo, que, né, existe aí um mito em que Lilith foi a primeira esposa de Adão. E existem duas versões desse mito. Em uma das versões, ela se cansa, né, de ter ali Adão sempre querendo dominar, né, estar por cima, né, não deixar que ela também desenvolvesse e aproveitasse da própria sexualidade, né, da troca ali entre o casal. E ela simplesmente diz que não quer mais, né? Então, para sair do paraíso, ela menciona o nome de Deus. E aí ela sai do paraíso e deixa Adão sozinho, né? E existe uma versão em que, por ela ter sido, não ter aceitado ser submissa, ela realmente foi expulsa do paraíso, né, por Deus. E que daí ela sofre ali um castigo também, que ela teria filhos que seriam, né, meio diabólicos, assim. E tem todo ali uma carga muito pesada, né, em relação
a esse feminino que é indomável, né? Em relação a esse feminino que não se submete. E quando a gente vai entender Lilith na astrologia, a gente vai observar que ele está muito associado com as nossas sombras, né? As nossas sombras em relação a esse feminino. E o que são as sombras, né? Normalmente é algo que está ali oculto, que a gente não enxerga, que a gente não associa. Não necessariamente é algo ruim, mas é algo que às vezes a gente tem pouca clareza, pouca visibilidade. Astrologicamente falando, Lilith não é um astro como é Vênus, como é a Lua, né? Lilith é um ponto calculado. Então, ela é o ponto em que a Lua estaria mais distante da Terra, né? Então, é aquela como se fosse a face oculta da Lua, né? Então, aquilo que está oculto. Digamos que a Lua, ela já é o nosso inconsciente. Então, Lilith é algo que está mais inconsciente ainda, né? Algo mais difícil de ser acessado. Mas que quando a gente consegue ter essa clareza, é como se a gente realmente se conectasse com aquele poder desse feminino que é intuitivo, desse feminino que faz magia, né? E fazer magia a gente associa muito, né, às bruxas dos contos de fadas, né, com as verrugas, e não é nada disso, né? É um feminino que sabe, por exemplo, se proteger, né, energeticamente, que sabe utilizar ali a sua psique de uma forma forte, né, firme, sem cair nesse lugar das dependências, né, emocionais. É um feminino que simplesmente acessa todo o seu potencial. É um desafio e tanto, né? Porque a gente ainda precisa aprender a lidar muito bem com Vênus e com Lua para conseguir de fato acessar toda essa potência de Lilith. Mas não é algo impossível, né? Quanto mais a gente se permite mergulhar nessas águas desse feminino, né, mais fácil isso vai ficando, né? Quanto mais a gente se permite, se aceita, né, aprende a se amar verdadeiramente, sem estar ali muito conectada, né, nessa busca desenfreada pelo amor externo e pela aceitação, né, querendo que as pessoas nos aceitem ou querendo vestir carapuças, máscaras para ser aí aceita por outras pessoas, né? Mas a gente vai negando esse feminino, né? Principalmente aí essa força, né, de Lilith, que sabe o que quer, né? Que é firme, né? Que se posiciona, né? O feminino não é só acatar, né? Para não criar discórdia, né? O feminino é sobre também esse entendimento. É óbvio que existem formas e formas da gente fazer isso e cada pessoa sabe, né? Qual é a melhor maneira para si mesmo. Ou, né? Às vezes até vai em busca, né? De alguém que possa orientar de alguma forma. Mas a ideia é essa, né? Que o feminino ele está muito mais relacionado com a gente aprender a olhar, né, para esse mundo interno, e que nem sempre, né, essas respostas, ou na maioria das vezes, essas respostas não virão desse mundo externo, né? Bom, lógico que também numa leitura de mapa a gente vai entender os signos, as casas onde esses arquétipos estão. Mas aqui eu quis trazer de uma forma bem crua, né, a força dos arquétipos, porque independente do signo que ele esteja, da casa em que ele esteja, né, a gente tem essa influência nas nossas vidas. Pode ser que a gente tenha, né, essas energias em signos que sejam mais desafiantes de serem integrados, né? Pode ser que a gente tenha em signos ou casas que trazem uma facilidade para a gente integrar essas energias, né? Mas independente de tudo isso, a gente pode, né, aprender a olhar para essas energias de uma forma a relembrar, né? Opa, peraí, eu tenho lua, eu tenho mãe, eu tenho essa força desse feminino que vibra em mim, eu tenho a potencialidade de aprender a me cuidar, a me nutrir, né? A cuidar da minha criança interna, a olhar para essas dores do passado, a buscar o acolhimento se for necessário, né? Um cuidado terapêutico quando for o caso, né? Para aprender a me desconectar daquilo que eu sei que me prende, né? Esse passado, essas dores. Eu tenho Vênus, né? Eu sei o quanto é importante aprender a me abrir para as relações, né? Aprender a me amar antes de buscar esse amor fora, né?
Eu tenho Lilith, eu tenho intuição, eu tenho esse potencial de fazer magia, eu tenho esse potencial de aprender a me defender energeticamente e psicologicamente, né? Eu tenho essa força que vive dentro de mim. Bom, por hoje é isso. Espero que tenha trazido aí alguns insights, né, para vocês. Qualquer dúvida, podem escrever aqui, mandar mensagem lá no Instagram e a gente vai aprofundando mais nesses saberes do feminino. Um beijo.